a segunda palestra intitulada Educação Integral frente às novas tecnologias, né? Eu chamo aqui a Jane Reolo e a Kátia Chiaradia. Jane é mestre em Educação pela PUC de São Paulo, é especialista em políticas públicas na coordenação de inovação em políticas do Instituto Unibanco, em 31 anos dedicados à rede pública, como professora, diretora de escola e coordenou o Núcleo de Educação Digital da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bem-vinda, Jane. Bom, a Kátia... Não, vamos fazer a apresentação, mas fica aqui, do ladinho dela já. A Kátia é formada em História Literária pela Unicamp, compôs a frente de priorização curricular, gestão, Gesformar, e foi colaboradora associada da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, pesquisando intensamente o uso funcional e mediado de recursos tecnológicos em salas de aula na educação básica. Então, meninas, obrigado, tudo com vocês. Então, tá bom. Certo. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu tenho para poder passar a apresentação. Tá aqui. Então, vamos lá, né? Vamos usar a tecnologia, como Marta diz, para poder dar qualidade e eficácia para o nosso fazer. Ouvir a Marta é sempre um prazer, e eu vou contribuir um pouco com a fala dela, trazendo uma perspectiva sobre pensamento crítico e contribuindo com vocês com um dos aspectos, os pilares que ela trouxe do pensamento crítico, que é a nossa capacidade argumentativa. Porque, para a gente argumentar, a gente tem que ter adensamento conceitual. Ou seja, quando você for falar sobre alguma coisa, você tem que ter referências, tem que saber sobre o que está falando, porque senão você fica no raso. Mas, antes disso, eu queria só conhecer um pouquinho de vocês. Quem aqui é professor ou professora? Tá, de ensino superior, ensino médio, fundamental e educação infantil. Ainda temos. Então, a gente vai falar sobre uma perspectiva que, principalmente na educação infantil, mas até o ensino fundamental, gera muita polêmica, que é a questão de gênero. Então, você fala gênero, as pessoas ultimamente arrepiam. Então, vamos adensar conceitualmente um pouquinho, porque quando a gente está na educação, alguns aspectos a gente precisa estar bem adensado conceitualmente para poder aumentar a nossa capacidade argumentativa para realizar o nosso pensamento crítico, principalmente junto às famílias dos nossos meninos e meninas. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu acerto, porque esse negócio a gente sempre erra. E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. O gênero, biologicamente, ele é determinante para a qualidade ou fracasso do processo de ensino-aprendizagem? Então, pensem sobre isso. O gênero é um fator excludente no processo de ensino-aprendizagem? Dá uma olhada no seu redor. Vejam quantos homens e quantas mulheres nós temos na educação. Existe um indicativo de gênero nessa composição, né? Isso é importante a gente pensar, mas é só para pensar, tá? Eu não vou falar tão rápido como a Marta, porque eu cansei só de ver ela falar, então eu vou falar um pouco mais devagar. Eu falei, um dia eu chego aí. Eu não vou ter um tempo tão grande, mesmo porque eu tenho um voo que eu vou ter que sair logo, correndo, voltar para casa. Faz 4 dias que eu estou fora de casa, então minhas plantas e meu cachorro devem estar pedindo socorro. Então, eu usei a tecnologia para possibilitar o nosso diálogo. Então, se vocês quiserem escanear esse QR Code, ele vai abrir um Padlet, onde você vai encontrar a apresentação, as referências bibliográficas que eu usei para construir a apresentação, onde você pode fazer uma pergunta, quando eu estiver no aeroporto, eu respondo, e você pode dialogar com seus colegas, as pessoas que estão frequentes, que estão aqui assistindo a palestra. Então, é um espaço aberto. O Padlet, para quem já conhece, né, é um mural, e é um mural que eu deixei público. Então, vocês podem fazer perguntas, podem dialogar entre si e podem baixar tanto a apresentação quanto o material que eu deixei lá disponível. Tudo bem? Posso passar para frente? Mas o pessoal minha câmera às vezes não funciona, eu sempre dá uma limpada na minha câmera, que ela está sempre suja. Então, é um espaço coletivo que a gente pode estar dialogando hoje, mas pode continuar dialogando mais para frente, algumas questões que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. O espaço é público, é um espaço de educadores e educadoras.
Mas vamos lá. Eu fiz o meu mestrado, ele começa e ele é provocado porque eu e meu irmão temos 1 ano só de diferença. Quando nós estávamos naquela idade de fazer vestibulinho, né, que eu sou de 66, então eu fiz vestibulinho. Ele foi fazer, na época, o que era técnico em informática. E eu fui fazer magistério, eu fui normalista. Mas eu queria fazer técnico em informática. Mas, para minha mãe, o técnico em informática era curso de menino. E aí eu fui ser normalista, como toda boa menina dos anos 60. Aí eu fui pesquisar, só que eu acabei indo para a área de tecnologia, e eu fui fazer um mestrado para poder entender, porque a Poli, que é a maior universidade da cidade de São Paulo, os cursos de engenharia da computação, a maior parte são meninos. E eu queria entender se havia realmente um determinante de gênero, como eu coloquei lá na primeira pergunta, ou se era uma questão cultural. E eu acho que para nós educadores e educadoras, desde a educação infantil até a universidade, a gente para e pensa assim, realmente, tem alguns cursos que só tem menino, alguns cursos só tem menina. A gente precisa entender por quê, para aumentar a nossa capacidade crítica e a nossa habilidade argumentativa. Na pesquisa, eu não sei se vocês conseguem ver todos os dados. Tem luzinha aqui? Não. Essa ponta aqui é a luzinha? Olha aqui a luzinha. Esses cursos, aí eu acabei sendo tendenciosa e usei uma cor mais vermelha para identificar as mulheres e mais azulada para os meninos, só para ilustrar um pouco que, nos dados do INEP de 2015, está um pouquinho desatualizado, porque foi quando eu fiz o meu mestrado, as matrículas no curso superior por área, nós temos 3 cursos nos quais a maior parte são homens. Engenharia, produção e construção, ciências, matemática e computação, agricultura e veterinária. Todos os outros cursos, a maior parte de matrículas é de mulher. As mulheres, até hoje, são o maior número de matrículas nas universidades no Brasil. No entanto, em 3 desses cursos, a maior parte das matrículas, é uma diferença razoável, são formadas por homens. A veterinária tem uma característica interessante, porque nas áreas urbanas a maior parte é mulher, nas áreas rurais a maior parte é homem. Talvez porque tenhamos cachorros nas áreas urbanas e bois nas áreas rurais, não sei. Mas temos essa diferença. Mas vamos lá para frente, guardem esses dados para a gente dialogar com eles mais para frente. Aumentando a nossa capacidade, adensando a nossa capacidade argumentativa e aquilo que a gente entende conceitualmente quando a gente fala de gênero, eu tenho 3 aspectos sobre os quais são relevantes a gente dialogar. Esses dados, esses conceitos, aliás, eles foram retirados aqui e foram adaptados do Dicionário Crítico de Gênero, que é dessa Universidade Federal de Dourados. Está disponível lá no Padlet para vocês abaixarem uma versão em PDF desse dicionário. Quando eu fiz a dissertação de mestrado, eu tive que vir aqui em Porto Alegre comprar num sebo, que eu não sei mais chegar onde que é, mas eu lembro que eu andei muito de ônibus, porque eu não tinha a versão virtual. Então, hoje já tenho, disponibilizei lá para vocês. E aí, o Dicionário Crítico de Gênero, ele traz 3 aspectos de gênero que eu acho interessante. Ele traz vários, mas 3 eu acho que são mais relevantes e estão mais no nosso universo argumentativo como educadores e educadoras. E eu vou começar lá de trás para frente. O primeiro é quando a gente fala organização da sexualidade. Dentro da sociedade, a gente tem uma organização biológica, social e subjetiva. Essa organização biológica é aquilo que a nossa sociedade determina biologicamente, que é um gênero feminino e um gênero masculino. Social é como a nossa sociedade estabelece regras do como é a questão da vida sexual dos adultos que envolvem aquela sociedade, que muda, se você pensar historicamente, de sociedades vão mudando. Legalmente também. E o subjetivo é como cada um de nós entendemos a questão da organização da nossa sexualidade na nossa vida. Aqui tem aspectos de saúde, tem aspectos emocionais, tem aspectos religiosos. Então, quando a gente fala de organização da sexualidade, é um aspecto de gênero. Não é sobre isso que vamos falar hoje. O outro aspecto é da identidade de gênero. São as representações de feminino e masculino que a nossa sociedade e cultura estabelece. Se a gente pensar, por exemplo, numa saia, a saia é uma representação do feminino ou do masculino? Depende da sociedade que você está. O cabelo comprido é uma representação de feminino ou masculino? Depende da sociedade que você está, depende da época com que você está.
Então, todas essas questões da identidade de gênero, aquilo que representa o que é feminino e masculino, está muito relacionado a tempo e, principalmente, à sociedade, a grupo social. Mas também não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre desigualdade de gênero. A gente vai falar sobre a diferenciação de oportunidades e acesso que são determinados por gênero. Quando a gente está na educação, nosso maior medo é a questão da organização da sexualidade. Mas a gente não tem nenhuma referência e nenhum poder sobre isso. Agora, no que se trata de diferenciação de oportunidades de acesso para meninos e meninas, que é o teu planejamento didático-pedagógico, sim. Isso você, professor, professora, tem responsabilidade. A questão da organização da sexualidade ou da identidade de gênero, não. Isso são aspectos sociais, culturais, nos quais você não tem incidência direta. Mas a sua incidência direta, o que está dentro do seu planejamento é isso. Quais são as oportunidades e acesso que você estabelece na sua didática de educador e educadora para os seus estudantes. Isso é importante a gente ter relevante quando a gente vai argumentar com as nossas famílias, quando a gente vai fazer uma reunião de pais, quando você vai apresentar todo o seu portfólio de educador. Na minha pesquisa, eu fui compreender algo que algumas autoras chamam de aprendizado da separação. Então, algumas autoras, e eu pus a referência lá, elas indicam que a escola, mais do que a família, tem uma grande responsabilidade na construção do aprendizado da separação, que é quando a gente estabelece que existem coisas de menino e coisas de menina, e isso vai influenciar lá na escolha, quando uma menina sai da poli chorando porque ela falou que os meus amigos disseram que eu sou sapatão porque eu estou numa escola onde só tem meninos. E ela abandona um curso de engenharia da computação. Muito bem. Aí, para ilustrar, eu vou ser rápida aqui nessa ilustração, esse livro foi de 1970, escrito pelo Whitney Darrow Jr., chama I'm Glad I'm a Boy, I'm Glad I Am a Girl. Depois de alguns anos, não sei se numa perspectiva de redenção ele fala que era uma brincadeira, que ele não tinha feito a sério esse livro. No entanto, esse livro foi adotado por bibliotecas infantis nos Estados Unidos e escolas de educação infantil durante muito tempo. No final dos anos 80, que ele começou a ser questionado. E aí, eu coloquei rapidamente, como vocês têm disponível lá no Padre, a gente vai só dar uma passada. E aí ele começa a brincar que boys têm caminhões e meninas têm bonecas. Que garotos são escoteiros e as meninas são bandeirantes. E eu quero que vocês vejam mais a imagem subliminar que tem em cada desenho. Que ação que esse menino ou essa menina está fazendo. Então, o menino está forte, imponente, a menina está cozinhando. Garotos são fortes, garotas são graciosas. Garotos são elegantes, meninas são bonitas. A elegância é algo que você constrói. A beleza está muito ligada a como você nasce, as características que naquela sociedade. Então, a responsabilidade das meninas é, filha, se você nasceu bonita, problema seu. O menino pode ser feio, desde que ele seja elegante. Cruel, não é não? A outra, garotos são médicos, meninas são enfermeiras, né? O cuidar está relacionado. Garotos são policiais, garotas são, não sei como é que chama aqui no Sul, né? O guarda de trânsito, mas tem uma questão hierárquica aí. Garotos são jogadores, as garotas são cheerleaders, né? São torcedoras. Garotos são pilotos, garotas são aeromoças. De novo, tem uma questão hierárquica no valor estabelecido da ação. Garotos são heróis e garotas são heroínas. Não é a mesma coisa? Olha o que um herói faz. Ele enfrenta, e olha o que a heroína faz, ela foge. Né? Tem uma questão assim, você se expõe ao perigo quando você é mulher porque você quer, é só você fugir. Você não vai voltar a enfrentar. Os garotos são presidentes e as garotas são primeiras damas. Né? Ainda bem que a gente começou a mudar isso. Aí começa a mexer um pouquinho com tecnologia. Garotos consertam coisas e garotas precisam dos garotos para consertar as coisas. Essa dói, né? Eu fico porque lá em casa a caixa de ferramentas é minha. Garotos comem e garotas cozinham. Olha só que coisa. E garotos inventam coisas e garotas usam as coisas que os garotos inventam. Garotos constroem casas e garotas limpam as casas. Garotos são noivos e meninas são noivas. Garotos são pais e meninas são mães. Olha a cara do menino cuidando e a cara da menina cuidando. Para ele é uma obrigação, para ela é uma responsabilidade. E eu sou feliz porque você, né, é um garoto, eu sou feliz e nós somos precisamos de cada um.
Então, quando ele diz que é uma brincadeira, no entanto, foi adotado e considerado uma pequena Bíblia, né? E extremamente naturalizado. E não te causa estranhamento ver essas imagens em alguns momentos. Esse que é o grande problema, ela não causar estranhamento. E aí eu trago o gráfico que eu mostrei para vocês no começo, para a gente ver um pouquinho como algumas indicações, né, dos garotos serem médicos, dos garotos inventarem coisas, das meninas cuidarem, dos meninos construírem casa e das meninas limparem a casa, está um pouco relacionado com as profissões com as quais eles estarão realizando na vida adulta. Porque é um ponto que a gente sabe, educadores e educadores são, que é brincando que as crianças aprendem. É vivenciando essa natureza das experiências que as crianças vão construindo as potencialidades que eles terão no futuro. Então, a responsabilidade nossa como educador é como é que a gente coloca as nossas crianças para terem várias vivências. E aí lembra que a primeira conversa que eu trouxe é que eu iria contribuir com a Marta, trazendo um pouco de adensamento conceitual para as capacidades argumentativas de vocês, educadores e educadoras, quando forem construir seu planejamento e, por exemplo, colocarem uma atividade onde você fala, não, todo mundo hoje vai jogar bola, ou todo mundo vai brincar de boneca, ou todo mundo vai ser exposto a várias experiências. Eu preciso ter capacidade argumentativa para construir meu planejamento. Um dos pontos que a gente vai trazer e que eu estudei na minha dissertação é o que a gente chama de androcentrismo na tecnologia, que é aquelas duas imagenzinhas que os meninos consertam coisas e os meninos inventam coisas. É um estereótipo sexista sobre a capacidade da mulher no desenvolvimento e produção de tecnologia. E ele é um estereótipo, depois eu vou explicar um pouquinho, né, só para aumentar a nossa capacidade argumentativa. O que é estereótipo e o que é sexista, e por que a junção dos dois indica que as meninas não são capazes nem de consertar coisas e nem de inventar coisas. É totalmente equivocado? É. Mas não causa estranhamento em muitas questões. Agora vou falar com as mulheres, tá? Ah, você sabe trocar pneu? Eu sei. Aliás, eu aprendi a trocar pneu primeiro do que eu aprendi a dirigir. Meu pai falou para mim, não, você vai aprender primeiro a trocar pneu, depois você aprende a dirigir. O pedreiro chega na minha casa e vai falar com o meu marido, que é um negão de 1,86 m. Aí ele fala assim, você fala com ela. É ela que tem a caixa de ferramenta. Aí eu falo, pode falar. Você tem ferro de solda? Tenho. Tenho ferro de solda em casa. Parafusadeira? 2 modelos, da Black & Decker. Mas a visão dele é que é meu marido que sabe as coisas, que não sou eu. E tão naturalizado, ou seja, é uma visão estereotipada e sexista, porque acha que eu não sou capaz. E aí, quando ele olha para mim, ele olha assim, como assim, mas desse tamanho, né? Mulher desse tamanho. Ou então olha para o meu marido e fala, esse negão só tem tamanho, pelo jeito. Aí eu falo, cara, manda embora esse pedreiro, não quero na minha casa. Mas é uma visão extremamente estereotipada e sexista. Estereotipada porque entende que é uma concepção rígida sobre a realidade, que não aceita ponderações, questionamentos ou contraposições, imagens mentais reduzidas e simplificadas pelos fatos, grupos e imagens. É um julgamento generalizado. Esse é um conceito que está lá no Dicionário Crítico de Gênero, que eu estou deixando para vocês. A gente precisa ter argumentação, capacidade crítica de falar assim, isso é um estereótipo. Porque a visão estereotipada ela é reduzida. Então, se você não tiver capacidade argumentativa, vira o senso comum. E aí é difícil. E aí ninguém escuta. Então, a minha contribuição hoje é trazer um pouco desses conceitos mais adensados para contribuir na formação de vocês e no desenvolvimento argumentativo de vocês. E aí isso é um estereótipo. É uma representação do estereótipo. Isso é um projeto que chama The Pink and Blue Project. Tem a página na internet, mas eu vou deixar lá no Padre também. Eu esqueci de pôr, mas eu ponho lá no Padre o endereço, onde o fotógrafo roda o mundo inteiro e pede para a mãe e para o pai, deixa eu ver o guarda-roupa do seu filho, da sua filha, o quarto de brinquedo deles, e põe tudo junto. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, que aqui eu tenho a representação estereotipada da cor, mas eu quero que vocês percebam os elementos que compõem esses brinquedos. E lembrem daquele gráfico e do livro I'm a glad a girl, I'm a glad a boy. Né? Coisas de beleza, cuidados, alimentação. E aí eu tenho números, eu tenho engrenagens, eu tenho carrinhos,
quais desses elementos aqui no desenvolvimento profissional dessa criança são oportunidades para que ela tenha maior avanço e maior capacidade de exploração? Então, o problema do estereótipo é isso, é que ele deixa a questão muito rasa, ele não aprofunda e ele não abre possibilidades. Ele limita, o estereótipo limita. O sexismo, né, que eu falei que o androcentrismo é uma visão estereotipada e sexista sobre a menina na tecnologia, a mulher na tecnologia. O sexismo, ele é uma ideia ou comportamento será considerado sexista no momento em que o gênero masculino estiver sobrepondo o feminino, construindo uma atmosfera de depreciação, estigmatização, inferiorização do feminino em relação ao masculino. De novo, é um conceito que está lá no dicionário crítico de gênero. Uma visão sexista em relação ao trabalho doméstico. Mas você não trabalha? Você só fica em casa? Você já ficou em casa fazendo uma boa faxina? Lavando as coisas? É um trabalho. Eu lembro muito bem de uma vizinha minha que ela falava assim, gente, eu vou trabalhar fora de balconista, eu vou parar de me matar em casa. Porque em casa é um trabalho exaustivo. O trabalho de casa é um trabalho exaustivo, tanto que alguns países já consideram, né, a perspectiva da contribuição, da previdência, da aposentadoria, do trabalho doméstico. Como o Brasil fez um processo em relação ao trabalho rural, e também tem que caminhar para isso. O trabalho doméstico é exaustivo, mas a visão sexista diz que o trabalho é lá fora. Então, meu marido trabalha, eu só fico em casa. Como se dentro de casa não tivesse todo esse trabalho. O trabalho doméstico não tem valor. É uma visão sexista em relação ao trabalho. O androcentrismo na tecnologia, então, ele é uma conjunção do estereótipo e sexista sobre a capacidade da mulher no desenvolvimento da tecnologia. Aí eu trouxe aqui as duas imagens do livro que fazem essa relação, né? Então, uma visão estereotipada apresenta os homens como inventores e cientistas e as mulheres como consumistas, e uma visão sexista apresenta as mulheres como incapazes de consertar e dependentes dos homens hábeis e eficientes em consertos. E a gente precisa pensar um pouquinho, quando a gente faz, eu vou falar agora com os professores e professoras do ensino fundamental 1 e da educação infantil. Quando a gente cria ambientes, né, os famosos cantinhos da sala, se a gente não cria uma visão estereotipada da exploração que esses meninos e meninas têm desses cantinhos, até de forma inconsciente. Quando a gente, por exemplo, traz um cantinho de fantasias, e aí você fala, não, vocês só podem usar essa fantasia, aquela fantasia você não pode. Como se usar a fantasia fosse criar alguma coisa que eu não sei de onde que a gente tira essa ideia. Eu fui diretora de escola e eu lembro nitidamente de um dia eu voltando da diretoria de ensino, com aqueles papéis, né, que o diretor vai buscar. Tinha um corredor enorme na escola. E aí, no começo do corredor, eu vejo passar um menino fantasiado com aquela personagem da Frozen. Aquela coisa azul e branca passa correndo na minha frente. Eu falo, as crianças estão brincando de fantasia no quintal. Daqui a pouco passa uma professora correndo atrás. Eu falei, ai, meu Deus, mais um BO para resolver. Aí eu já dei para alguém, toma minha bolsa que eu vou correr atrás. Ana, para de correr atrás do menino, você vai cair, quebrar esse pai, ainda vou ter que fazer um CAT para você, que você vai entrar em licença médica. Mas ele vestiu a fantasia da Frozen. E se o pai dele vê... Eu falei, mas os pais estão agora aqui dentro da escola? Eu não estou sabendo. Aquela professora, eu tive que conversar dias e dias com ela, porque aquilo para ela criava uma angústia, ela achava que era responsabilidade dela. Não permitir que, em algum momento, se alguém vê que ela deixou os meninos usarem fantasias estereotipadas só de uso exclusivo feminino. Né? Então, eu não vou adensar muito isso, mas eu quero que vocês pensem sobre isso, se essa de forma subliminar, todos nós já estamos um pouco sexistas, um pouco estereotipados quando se trata de experiências para os nossos estudantes, por conta daqueles aspectos de gêneros dos quais nós não temos controle. O nosso é desigualdade, a nossa responsabilidade como educadores e educadoras. Aí na minha pesquisa, vou falar da minha pesquisa rapidinho antes que termine. Percepções de relações de gênero androcêntricas na tecnologia. Então, eu fui buscar, dentro da escola, conversando com professoras de cursos de engenharia daqui. Eu fiquei 2 semanas em Porto Alegre, num evento que chama Mundo das Mulheres, que foi na Federal, que eu não sei me localizando onde que é, mas eu fiquei lá conversando com professoras das universidades federais dos cursos de engenharia da computação. E fui em São Paulo conversar com educadores e educadoras de ensino fundamental. E aí eu fiz uma comparação para ver
essa perspectiva do androcentrismo na tecnologia, eu chamei de percepções categorizadas. Então, na categoria sexismo, eu fui ver as percepções do aprendizado de separação, que é o que acontece na escola de ensino fundamental, e dos sujeitos de pesquisa, que são as educadoras das universidades federais daqui. Então, percepções de sexista, né, que é a ideia, que é aquilo que eu já expliquei para vocês, né, a estigmatização do feminino. Desclassificação e vinculação de comportamento ao gênero. Considera as meninas como frágeis e dependentes. As atividades são facilitadas e controladas. Espaços grandes são liberados para os meninos, que utilizam de forma livre, quadra, área central, do pátio, árvores, escadas, e as meninas ficam sentadas na beiradinha. A gente faz um canto para as meninas brincarem ali e solta os meninos no pasto. Os meninos sobem na árvore, as meninas falam, cuidado, vai rasgar a saia, vai rasgar o vestido. Vamos brincar de balé? Vamos brincar de casinha? Então, tudo que demonstra maior força, agilidade, disposição, a gente possibilita para os meninos. Aquilo que é mais frágil, né, que precisa ser mais controlada, vamos brincar de roda, é para as meninas. Isso vai escalonando para o ensino fundamental e para o ensino médio. Nós vamos fazer uma exposição. Quem vai carregar as cadeiras? Quem vai varrer? Quem vai pendurar as fitas? Então, a gente faz essa divisão e essa organização, mas com uma questão sexista. Aquilo que é mais difícil, mais forte, a gente dá para os meninos. Aquilo que é mais organizado e mais controlado, a gente dá para as meninas. Se eu estiver mentindo, vocês me avisam. Eu estou vendo um monte de cabeça balançando assim, ó, e entortando, né? Porque vai pesando, né? O peso vai... Entendi, gente? Eu também sou professora, também me solidarizo. E os sujeitos da pesquisa, as professoras das universidades federais? Isso foram percepções, eu fiz entrevistas, depois foram todas transcritas, e aí a percepção foi que a crença de que as meninas são ineficientes no desenvolvimento de tecnologia e que existe um perigo na área das mulheres. A fala das meninas, assim, eu me sentia ameaçada no curso de engenharia de computação. Existiam umas piadinhas, uma forma de olhar, o professor falava assim, você precisa que eu te explique de novo? Você quer seu colega te explica? Então, elas se sentiam ameaçadas e elas abandonam os cursos. Então, eu entrevistei meninas egressas que, no final da entrevista, elas choravam. Eu falei, eu não sou terapeuta, não posso te ajudar nisso. Ela falou assim, cara, só falando isso é que agora eu tomo essa percepção. Eu achei que eu era errada, que eu estava no curso errado. E as professoras também falaram assim, a gente faz o máximo possível, mas a gente também sente isso na sala dos professores. O senso comum de que as meninas são eficientes no desenvolvimento da beleza, limpeza e cuidar, e ineficientes ao desenvolver tecnologia. Então, essas são falas e percepções das professoras. Na categoria estereótipo de gênero, então eu falei do sexismo, né? Quando tem uma inferiorização do papel da mulher. Do estereótipo, brinquedos e brincadeiras separadas por gênero, isso no ensino fundamental. Cores exclusivas para o gênero, atividades exclusivas para determinado gênero, roupas específicas para o gênero, regras específicas para o gênero. Isso são as percepções do aprendizado de separação na escola. Na universidade, questionamento da família e da comunidade acadêmica quanto à escolha feminina por determinados cursos considerados masculinos. Representação masculina da cultura da tecnologia. O que é um nerd? Né? O que Big Bang Theory faz? Né? A bonita, o que é? Burra. Né? As inteligentes são esquisitas, estereotipadas, e os gênios são os meninos. A área de tecnologia é um território masculino e, portanto, é proibido ao feminino. Então, essas são percepções que a gente foi pegando, dialogando tanto com egressas da Poli, como com professoras aqui da Federal. A Marta disse que ela é embaixadora de um grupo de incentivo, né, à questão de tecnologia. E eu sempre faço a pergunta assim, gente, não é grupo de incentivo, as meninas não ficam incentivadas. Elas são proibidas numa estrutura cultural, desde lá da educação infantil, a entender que existe um não lugar para elas. E esse não lugar é na área de tecnologia, embora as primeiras programadoras fossem mulheres. Né? Mas é que naquela época a programação era um curso inferior, né? Tinha a questão do sexismo ali. Quando se tornou algo que tinha valor, aí é apropriado pelo masculino. Eu estou terminando. Essa imagem, eu faço muito palestra para professoras de educação infantil. Eu falo, se essa imagem te causa estranhamento, e aquelas imagens não te do livro não te causarem estranhamento, você tem alguma coisa que você precisa rever nos seus conceitos.
Então, é uma propaganda finlandesa, se não me engano, né, algum país da Europa, onde os meninos aspiram, passam, as meninas brincam com carrinho, as meninas brincam com ferramentas. São essas experiências, e estar exposto a essas experiências é que a gente precisa pensar no nosso planejamento, no caso da educação infantil, e vai escalonando para as outras áreas. Porque se são situações que nos causam estranhamento, elas têm um peso muito grande didaticamente quando chega nas escolhas profissionais dos meninos e as meninas. E é isso, gente. Que espero que possa ter contribuído com vocês. Estou aberta, não nesse momento que eu vou voar para o aeroporto, mas no Padlet a gente tem lá informações. Se quiserem perguntar, você falou de tal coisa, mas aqui não está, pode colocar lá, que aí eu me comprometo a estar contribuindo com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada. Just like we always used to wish upon a star, but now that we old. Bom, boa tarde. Meu nome é Kátia e a gente vai subverter a ideia de que primeiro vem o rascunho e depois a obra-prima, porque a Jane foi embora. Então, vou ficar eu mesma com o rascunho. Tô brincando, é que eu sou muito admiradora do trabalho dela. Eu tô aqui, toda a minha formação é na área de letras, de literatura, até o pós-doutorado. No pós-doutorado, no meu primeiro pós-doutorado, eu comecei a lidar com educação. E, de novo, já a 10ª vez, né, que a gente vai falar nisso aqui nesse encontro, veio a tal da pandemia, que mudou os rumos de muitos de nós. E eu fui envolvida em um trabalho de que eu tenho muito orgulho, que é a frente de priorização curricular. É um momento em que todos pararam e falaram, opa, não vai dar para a gente colocar a Base Nacional Comum Curricular na sala de aula e treinar professores, então a gente precisava escolher. E a gente precisava escolher, eram professores que precisavam escolher habilidades e competências e aprendizagens que eles nem tinham ainda conseguido entender, porque os currículos não tinham, de fato, chegado às escolas, às redes. Então, foi um trabalho muito, muito difícil. Nesta época, vocês vão se lembrar, porque parece que foi um século, mas foi só há 3 anos, né? A gente se apoiou muito em alguns elementos de tecnologia. Então, eu decidi fazer essa apresentação para vocês entenderem o lugar de onde eu falo. É um lugar muito escola, muito dificuldade. E de que tecnologia eu estou falando? Não estou falando de robôs, androides, discos voadores, não estou assim. Eu estou falando dessa tecnologia que, por um tempo, foi extremamente importante na sala de aula e que, neste momento, está sendo... spoiler do que a gente vai conversar aqui, está sendo erroneamente estigmatizada na minha leitura, pelo menos, de que é uma causadora de um grande prejuízo. Dito isso, eu preciso daquela coisinha, obrigada. Tem muitos botões, como funciona? Joia, obrigada. O lugar de onde o conceito de onde eu vou partir para vocês, então, de educação integral, é o conceito que a Base Nacional Comum Curricular traz. Né? Acho que eu já deixei claro que estou falando da educação básica. Então, a educação integral, para a gente, é um conceito muito claro, muito bem definido, muito bonito, é a coisa. Se a gente espremer a Base Nacional Comum Curricular, vão sair 2 frases. A primeira é, considera que toda criança, todo jovem, todo adolescente, não são só alunos. Eles são alunos, são filhos, são amigos, eles têm uma vida, né, fora da escola. Eles têm corpo, eles têm mente, eles têm coração, eles têm, então... Considera isso e, para considerar isso, usa essa ideia de habilidade e competência que vai dar certo. Né? Então, quando a gente espreme a base, saem essas 2 frases na minha leitura. Educação integral, para a gente, então, né, na educação básica, considera o desenvolvimento integral de bebês, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, em suas dimensões intelectual, como eu disse, social, emocional, física e cultural. Né? Então, hoje a gente escolariza todas essas frentes, né, de cada estudante, de cada criança. A educação integral é a construção intencional de processos educativos que promovem aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades, os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea.
E eu selecionei e destaquei os desafios da sociedade contemporânea, porque de todo esse conceito de educação integral, eu gostaria de falar com vocês de um desafio muito contemporâneo da nossa sociedade no que diz respeito especificamente à tecnologia em sala de aula, que é, vamos ver, conseguir... Desculpa, aqui, que é o vício em tela. Mas, antes de a gente falar do vício em tela, que tem sido muito, muito, muito conversado nas escolas, nas salas de professores, nas salas com alunos, nos pátios, na frente das escolas, tem sido muito, muito conversado. Antes disso, alguns pontos que eu queria só combinar com vocês. Originalmente eu sou professora de redação, então eu gosto muito de colocar os critérios, né? Os critérios que estão sendo considerados aqui são, né? Então, tecnologia digital, acho que todo mundo sabe, né? Mas talvez eu esteja dizendo isso só para mim, então. Tecnologia digital não se resume a celular ou tablet. Mas quando a gente fala em sala de aula, ela é a tecnologia predominante. Nem toda escola tem essa maravilhosidade aqui. Né? Então, mas não se resume a isso, é importante a gente ter essa clareza. Uso de tela não se resume a celular ou tablet. Por quê? Porque a gente vê muita pesquisa boa, pesquisa séria, divulgação científica falando sobre o uso de tela. As escolas estão... Uso de tela não se resume ao uso de celular ou tablet. E isso não é usado, celulares e tablets também não são usados só na escola. Né? TV também tem tela e a gente não vê TV na escola. Mas só para marcar isso que eu acho importante. Falar de infância é diferente de falar de adolescência, que é diferente de falar de juventude. Então, muito grosso modo, se a gente pudesse dividir a escolarização em 3 momentos, né, eu digo que serão 3 atitudes diferentes em cada um desses momentos em relação à presença de telas na educação. Tá bem? Na vida da criança. Agora vamos falar um pouquinho do vício em tela e naquilo que diz respeito a como a comunidade escolar e a comunidade escolar que dialoga com a comunidade familiar, né? Como isso vem chegando para a gente. As coisas estão um pouco difíceis. Vocês já devem ter, né, no meio do ano, saiu um relatório super importante da Unesco. Alguém sabe do que eu estou falando? Então, a gente vai conversar um pouquinho, porque muita gente não foi até a página 2. Isso daqui, não tenho a menor pretensão de que vocês leiam tudo isso, assim, é só para dizer que eu não falo com base em vozes da minha cabeça. Tá? Então, assim, eu li algumas coisas, eu escolhi algumas coisas das coisas que eu li e trago aqui para vocês. Se vocês acharem interessante essas coisas aqui, me procura ou procura, enfim, minhas colegas, que a pouco a gente se apresenta, e eu envio como chama isso? Apresentação. E eu envio a apresentação para vocês, tá bom? Mas se quiser fotografar, fica à vontade. O que eu tentei fazer aqui nessa tela, só para mostrar para vocês. Aqui eu escolhi 4 artigos que falam sobre a relação de telas com crianças, de crianças e telas. Descobri várias coisas muito legais, inclusive que o olho da criança capta muito mais a luz azul, então realmente é um prejuízo sério. Sei falar sobre isso? Não sei, mas tem um artigo que sabe falar sobre isso, muitos profissionais bons sabem falar sobre isso. Outra coisa que eu gosto de dizer também é que eu não trabalho com tecnologia, mas eu trabalho com professores e com crianças que usam tecnologia. Então, eu acho, né, que eu tenho algum lugar nessa conversa toda. Do lado de lá, eu vou vir aqui por 5 segundos, porque a tecnologia mais machista que tem é ar-condicionado, né? Jesus, está muito frio aqui. Do lado de cá, eu escolhi 3 artigos, mas vou mostrar mais 2 para vocês que falam um pouquinho sobre a relação de adolescentes e tecnologia. Tá? Não, tudo bem, era só porque combinava com a palestra da Jane. Não precisa levar tão a sério assim. Então, eu escolhi 3. Resumindo o que eu queria falar com vocês, né, tem mais 2 de que eu vou falar, né, mas do que está aqui na frente, eu até coloquei ali no cantinho, não dá para vocês lerem, mas vocês vão ter que acreditar no que eu vou ler. Tá? Mais ou menos o que se tem, né, divulgado sobre a relação de adolescentes e tela é que alguns grupos de pesquisa, e esses grupos são identificados aqui, tá? Começaram a sugerir que houve muita ênfase ao longo dos anos na imaturidade cortical frontal como a razão pela qual os adolescentes se envolvem em comportamentos de risco e passaram a apontar, esses grupos de pesquisa, né, passaram a apontar cada vez mais para uma compreensão mais matizada das interações, ou seja, não é 880, tem 72 posições ali, né, no meio,
Esses grupos passaram a apontar para uma compreensão mais matizada das interações através de processamento cognitivo, afetivo e social. O que está sendo dito aqui? Que por muitos anos a gente falava assim, adolescente faz coisa errada porque é imaturo. Né? E agora eles estão falando, olha, tem essa coisa aí de o cérebro ser imaturo, mas também tem a influência social, também tem a questão afetiva, também tem que é a integralidade que a BNCC traz para a gente, e a gente que trabalha com escola já vem fazendo isso na unha, intuitivamente, há muitos anos, que é, hoje eu vou pegar leve com aquele estudante ali, eu sei que ele me enlouquece, mas hoje o dia está difícil para ele, vou pegar leve com ele. Ah, não, esse aqui está precisando de uma força, eu vou fazer. Toda vez que um de nós faz isso intuitivamente, a gente já está trabalhando um pouco da integralidade. Aí, para encerrar isso aqui, há também um reconhecimento, né, dessas pesquisas crescente de que os contextos sociais influenciam fortemente como esses sistemas neurais se desenvolvem e como os adolescentes tomam decisões. Aí, o que eu fiz, né, quando aprendi isso daqui, eu falei, bom, vou querer fazer uma nova pergunta, então, né? Se é tudo verdade que os contextos sociais influenciam fortemente, como é a sociedade desse jovem hoje, né? Como é essa sociedade que está influenciando esse jovem? E ela é muito digital. E hoje que eu estou falando 2023, né? Ela é uma sociedade muito digital, então a gente precisa olhar quem são as pessoas e por onde, de que maneira esses jovens estão se relacionando, estão vivendo, né? O que é isso? E aí, ainda estou na temática do vício em tela, tá? Então, e aí comecei a me perguntar um pouco mais. Eu tenho 2 ex-alunos que são... um é médico neuro e o outro é cientista neuro, então eles me ajudaram bastante nisso. Se vocês têm interesse, né, pessoal de educação básica tem interesse também em conhecer um pouquinho, tem um pesquisador muito bom que se chama Júlio Santos. Procura, é que o nome é muito simples, né? Mas ele é muito jovem, ótimo, assim, se chama Júlio Santos. Ele trabalha com divulgação científica de toda essa parte neuro, assim, eu gostei muito, né? Acho que para a gente da educação ele fala de um jeito que faz sentido. Ele não fala só sobre isso, fala de muitas coisas, inclusive disso. Eu aprendi bastante com ele, só para ter um nome de referência quem quiser. E esse artigo aqui é um que me chamou bastante atenção, foi inclusive indicação do Júlio Santos, este daqui. Ele me chamou bastante atenção, né? Porque ele trouxe uma coisa esquisita, assim, quando a gente olha a primeira vez, né, falei, não, e depois fui olhar mais gente falando isso aqui, esse daqui é o mais sólido, né. Ele diz o seguinte: alta frequência e intensidade de emoções positivas, grifei, porque é nisso que eu vou me apoiar, tal qual, baixa frequência e intensidade de emoções negativas, tal qual, instabilidade de emoções positivas e negativas, né, e baixa clareza emocional foram associados a maus resultados psicológicos em adolescentes, incluindo depressão, ansiedade, suicídio, tal. A leitura que eu fiz, e perguntei para a gente mais esperta que eu se essa leitura estava adequada, né? Eu falei, estou lendo corretamente, né, essa pesquisa aqui. A leitura que eu fiz é o seguinte: a gente não pode ficar oferecendo só coisa feliz para o nosso estudante. E aí eu cheguei no vício em tela. Porque eu não encontrei, e fiz isso de verdade, que eu sou capricorniana, né? Eu não encontrei, não que isso signifique alguma coisa, mas as pessoas entendam quando eu falo, sabe, agora entendi. Né? Assim, então, eu não encontrei notícia de jornal de verdade ou pesquisa científica falando Duolingo faz mal. O contato dos adolescentes com o Duolingo está um horror. O contato dos adolescentes com o Kahoot está... né, tá estragando os adolescentes. O que estraga o adolescente? TikTok, vídeo, aquele short do YouTube, que é a nova moda, né, assim, short do YouTube. Então, existe uma característica muito própria naquilo que as pessoas estão colocando em um grande balaio, as pessoas, não nós na educação, que a gente sabe muito bem, né, que a gente pode se apoiar, mas boa parte da sociedade, as pessoas que cuidam dos nossos estudantes, as pessoas que estão em volta, as pessoas que decidem pela vida deles o que pode, o que não pode, essas pessoas estão colocando em um grande balaio dizendo o celular. Mas não é o Duolingo que está sendo o problema está sendo o TikTok. Não é o Kahoot que está sendo um problema, o problema está sendo o videozinho rápido lá, o short do YouTube. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Porque alta frequência e intensidade de emoções positivas não faz bem. E não faz bem porque nós somos seres integrais. A emoção negativa é algo necessário para a nossa vida.
não é inclusive, é sobretudo quando a gente está crescendo. Se a gente não aprende na escola a lidar com frustração, com emoção negativa, quando é que a gente vai aprender? A gente vai sair da escola e vai agir como na sociedade? Eu não sei vocês, mas eu me frustrei muitas vezes na vida. Mas muitas, né? E é importante, a escola é um lugar que ajuda a gente a fazer isso. Aí o que a gente está fazendo, né? Qual tem sido a tendência de julho para cá, depois que a gente leu muito mal, já vou falar desse parecer da Unesco, desse documento da Unesco, não parecer. O que a gente tem feito de lá para cá? Muitas escolas e muitas cidades e muitas redes têm retirado o celular. Simplesmente retirado. Não, está proibido agora o celular. A escola do meu sobrinho, inclusive, deviam proibir ele, na verdade, não o celular, que ele faz o mau uso. Mas, enfim, isso é uma questão familiar que estamos em conflito na família agora, por causa do uso que ele faz do celular. E aí, eu falei no início, esse slide aqui está só para relembrar, mas relembrar aquilo que nós da educação nem esquecemos. E eu quis pegar exatamente do mesmo veículo de comunicação, porque o jornalista é meu ex-aluno, um dos jornalistas desse veículo, e eu babo ovo mesmo nos meus ex-alunos. Mas outra porque eu acho muito, muito legal, assim, até visualmente interessante. O mesmo veículo, em 2020, disse: celular é a principal ferramenta de estudo e trabalho na pandemia. Sem o celular foi ligado à acessibilidade, né, o tempo todo. 3 anos depois, o mesmo veículo diz: município do Rio de Janeiro proíbe o uso de celular em salas de aula. Tem município no Rio, tem município em São Paulo, tem município no Rio Grande do Sul. Só escolhi do Rio porque eu queria que ficasse do mesmo veículo de comunicação. Achei que seria legal combinar. Mas a gente tem isso em vários lugares do país, com isso, proibição. Não pode celular. Um colega meu que trabalha comigo aqui na LPM, ele também é professor. E ele disse que na escola dele, que eu sempre esqueço o nome, mas enfim, é uma excelente escola, é a israelita. Eu sei que é uma excelente escola, ele tem muito orgulho de trabalhar lá, está sendo uma semana evidentemente complicada, né? Mas ele disse que as crianças entram, os adolescentes entram nessa... Crianças são adolescentes, tá? Que eu já estou na beira dos 45, eu já chamo pessoa de 15 anos de criança, né? Então, os adolescentes entram na sala de aula e celularzinho na caixinha. Depois vão para o recreio, podem pegar. E uma coisa que super legal que ele disse é que, na maioria das vezes, eles esquecem o celular lá, vão pegar no final do período, não levam no recreio, nada assim. Tá? Guarda só, essa informação vai fazer sentido. E aí eu convido vocês, com base um pouco do que eu já conversei aqui, que eu já fui dando alguns pontos, né, do que eu queria defender aqui, né, do ponto que eu trago, mas com a intenção de perguntar se vocês têm essa percepção do que dizer isso, né? Eu queria mais compartilhar essa leitura. A pergunta que eu faço é: o que mudou de 2020 para cá? Né? Nesses 3 anos, o que aconteceu? Que há 3 anos a gente estava feliz da vida e estava assim, achando um absurdo que às vezes famílias inteiras viviam só com o celular, trabalhavam e estudavam com o celular. E agora a gente fala: não pode, tira o celular de tudo, não pode. Não. O que mudou de lá para cá? Eu tenho 2 hipóteses, não sei se farão sentido para vocês. Conforme eu fui estudando, né, isso, porque aí tem uma coisa importante também do que eu vivi nesses últimos 2, não os 3 anos. Nos últimos 2, além de trabalhar na frente de priorização curricular, eu fiz material, produzi material com alguns colegas, mas muitos, né, eu produzi material tanto para ligado à educação híbrida, Associação de Educação Híbrida, né, de que eu faço parte, mas para editora, para um grande parceiro meu, é o Movimento pela Base, não sei se vocês conhecem, já ficou claro que eu gosto muito da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, o Movimento pela Base me convidou para fazer material especificamente de recomposição e ainda num formato híbrido, no sentido, porque isso há 2 anos, né? Então, no sentido de, a gente precisa começar a recomposição, mas eles não estão totalmente na escola, podem ocasionalmente ir para a escola. Isso é um formato muito próprio, né? Então, a gente precisa de uma metodologia muito, porque não é pegar um conteúdo e resumir, não é isso, né? É pensar novas formas, só para fazer sentido. E pensando em novas formas de elaborar material, eu fui estudando, e eu tenho essas 2 hipóteses. A minha primeira hipótese é, de 2020 para 2023, mudou. Em termos, vou chamar isso de, em termos tecnológicos, não sei se é uma boa palavra, é muito vaga, né, para esse encontro, mas mudou a intensificação dos sistemas de recompensa dos aplicativos, de vários deles. E mudou o perfil e o tempo de mediação, né? O perfil e o tempo de mediação, o que eu quero dizer aqui, né?
Antes, o celular era usado por mais tempo como uma mediação cuidadosa, acurada, que era o professor. Estava na aula. Só que a gente colocou o celular na mão do menino quando estava ali na aula, à distância que seja. Ele tinha uma curadoria, ele tinha um cuidado, ele estava ali, ele estava na aula. As crianças e os jovens foram voltando para a escola. A gente está agora, acho que o país inteiro está no formato 100% presencial. Mas o celular não saiu da mão, só que ele não tem mais uma função. Em muitas ocasiões, ele pelo menos não tem mais a mesma função. Né? E ele está ali, mas ele está na mão. E a gente não ensinou esse jovem a... Como lida agora com ele? Né? E uma coisa muito complicada, a gente não ensinou quem educa esse jovem. Não estou falando só de professor, estou falando das famílias. A gente não ensinou as famílias. Então, eu no avião, vindo para cá, eu uso em vários lugares, mas eu já desisti de pedir para as pessoas usarem aquela tecnologia muito nova, chama fone de ouvido, muito recente. Então, assim, eu já cansei de pedir para as pessoas, então eu já uso porque está todo mundo com o seu celular, cada um vendo o seu vídeo alto, e raramente é uma ocasião produtiva, mas aí tem a ver só com o meu julgamento de valor. Né? O que eu pretendo dizer com isso é que as pessoas foram tão pouco educadas para ter essa ferramenta na mão que elas nem percebem que tem um outro em volta. Né? Pô, talvez essa outra pessoa queira ter a vida dela. Assim, tipo, acordou e quer viver a vida dela, sem a minha interromper a dela. Né? Então, as pessoas não pensam nisso. Isso tem a ver com educação, não só aquela educação de berço que fala, tira o pé da frente aí que vai alguém tropeçar. É uma educação mesmo de saber usar aquela ferramenta, uma educação simples. De novo, né, como eu disse, eu estudo tecnologia? Não, mas eu estudo pessoas que vão viver com tecnologia, trabalho com isso. Esse rapaz aqui, ele é um cara muito importante, né? Ele é professor de neurologia, de fisiologia, de psiquiatria na Universidade da Califórnia, e ele estuda várias coisas. Ele é uma das pessoas. Escolhi ele para trazer aqui para vocês. E ele fala um pouquinho do que é o tal do sistema de recompensa, que eu falei, a intensificação dos sistemas de recompensa de aplicativos, né, no geral. Isso mudou bastante de 2020 para cá. E eu peguei a fala dele. Né? Então, especialistas no estudo do cérebro humano explicam o vício em telas como ciclos de recompensas frequentes e rápidos com potencial para alterar a forma como interagimos com o outro e com o ambiente. Não sei se vocês lidam com crianças, vivem com crianças. Eu tenho 2 sobrinhos, um de 11 e um de 5. E entre o Christian, que é o meu sobrinho mais velho, né, entre os desenhos que ele via aos 5 anos de idade e o que o Bernardo tá vendo agora, teve um encurtamento de uns 60% a 70% do tamanho do desenho mesmo. Assim, o desenho está muito mais curto. O que significa que chega muito rapidamente na apoteose do desenho e já pula para o outro. Então, aquela coisa... Sabe aquela euforia? Então, isso é o sistema de recompensa. O sistema de recompensa está cada vez mais... Tem um nome bonito para isso também. Se vocês pedirem para eu explicar, eu vou dizer que eu não sei quem é, mas vou dizer, vai lá que o Júlio Neuro sabe que é dopamina. A dopamina está aqui em cima. E tem uma palavra bonita também que eu ainda não entendi o que é, mas vou dizer que é mesolímbico. Ainda não sei o que é isso. Mas o que claramente... a dopamina está ligada à satisfação. Isso a gente consegue. Então, essa sequência de vídeos... Vídeo muito rápido, né? Então, tudo... E desenho muito rápido. E tudo muito, muito feliz, muito feliz. Isso é o sistema de recompensa. Lembra que 2 slides ou 3 slides atrás eu falei, a gente precisa se frustrar. Né? E a gente que se frustrou a vida inteira, a gente não percebe que a gente precisa se frustrar. Do tipo, acabou a hora do desenho, a hora de fazer xixi. A gente intervalo. Então, a gente não percebe isso. Que eles precisam ter um intervalo, que eles precisam levantar, que eles precisam... Eles ficam ali, direto. Né? Isso não é bom. E não sou eu que estou dizendo, é uma pessoa mais esperta que eu que está dizendo. Eu só estou sendo a divulgadora aqui da coisa. Porque, justamente, é muita excitação, vai deixando aqui em cima. A dopamina aqui em cima. Ele não consegue mais se frustrar, ele não consegue mais lidar com as coisas, porque está muito, né, tudo muito, muito feliz. O que ele diz? E agora está em itálico, porque aqui é a fala dele mesmo. O cérebro interpreta toda e qualquer mensagem, curtida e comentário como uma recompensa. A dopamina surge no centro de prazer do cérebro e muda a forma como a mente trabalha. Muda, porque é isso. Assim, eu quero agora tudo resultados rápidos. Eu não quero mais batalhar pelo meu resultado. E a gente, que é uma geração que batalhou por resultados, a gente nem percebe que é isso que está acontecendo. Então, por vezes, a gente não consegue reconhecer, né, identificar o que está acontecendo para intervir.
É como se fosse um looping infinito e é muito difícil resistir. A linha da distração para o vício é muito tênue. Por isso, nem pensar celular na mão de criança. Nem pensa em criança. É difícil mesmo celular nesse sentido aqui, né? Um celular com um professor mediando é diferente. Mas o celular, meu filho já tem 6 anos de idade, pode ganhar um celular? Meu sobrinho ganhou com 7. Isso foi há pouco tempo e a gente está profundamente arrependido. Ainda a gente não tinha essa clareza. Se fosse hoje, ele está com 11, a gente não teria dado. A gente está colhendo frutos amargos, que a gente achava que ele teria. Ele é de uma família de educador, né, gente? Todo mundo é de educação na nossa família. Absolutamente todo mundo, né? Então, óbvio que vai dar certo, né? Aí um piscou, o outro foi limpar o sapato sem olhar, o outro se distraiu, pronto. Por um instante, ele perdeu a mediação, sabe? E aí a coisa ficou bastante complicada, bastante difícil. Enfim, tudo isso para dizer, são cenas da vida real, né? Então, é um pouco aqui. É como se fosse um loop infinito, é muito difícil resistir. Convido também vocês para lembrarem, e de verdade, sem julgamento, talvez vocês façam isso nas suas famílias, sei lá, por bondade no coração. Redes sociais. Tem idade mínima para rede social. E a gente sabe que muita criança tem perfil em rede social. É um bom motivo para a gente não ter. É quase impossível resistir. Não dá a ferramenta na mão da criança, não dá aquilo, porque ela não tem a estrutura para resistir àquilo. Francamente, nem a gente tem, né? Quantas vezes vocês falaram, estou cansada desse trabalho, vou me distrair um pouquinho aqui. 2 horas já se passaram, eu não fiz nada. É difícil, é complicado, né? E a minha segunda hipótese, né, é sobre o perfil e o tempo da mediação. Eu me antecipei e falei um pouquinho sobre ela, mas agora sim eu queria falar com vocês sobre o relatório que a ONU publicou, foi traduzido em muitos países, né? E uma coisa que aqui na divulgação do Brasil foi muito central é a coisa de que a ONU recomendou, né? Audrey, eu acho que é Audrey, o nome dela, eu não sei pronunciar. Eu digo Azoulay, não sei se tem outra pronúncia. Vocês aqui no Sul têm mais consoante que vogal no nome, talvez saibam pronunciar melhor. Mas, enfim, ela é a diretora-geral da Unesco, né? E ela foi a porta-voz desse estudo, né? E as traduções, né? O que no Brasil tem chegado é assim, a Unesco está dizendo que não pode mais ter o celular na sala de aula. Eu falei, mas não é possível que a Unesco ia fazer isso. A Unesco não ia me trair desse jeito? Não ia. Não pode ser. Né? Vamos lá, vamos para a página 2 do que esse... E na página 2, sabe, que a gente fica ali na página 1, né? Aí na página 2 está assim, seu uso deve ser para aprimorar a experiência de aprendizado para promover o bem-estar de alunos e professores. Então, o que a Unesco disse não dá para ser a tecnologia pela tecnologia. Tem que ter uma função, tem que ter aquela expressão de que eu tenho muito orgulho da nossa profissão, que é intencionalidade pedagógica. Acho a coisa mais bonita. Intencionalidade pedagógica. Né? É isso que a Unesco está dizendo para a gente. Intencionalidade pedagógica. Levar o celular por levar, sem ter uma função, sem ter uma razão, sem ter o porquê, tudo bem. Agora, não é isso que a gente faz em sala de aula. Então, por favor, cadê o nosso colega jornalista que estava ali pegando pauta? Já foi, não pode. Tinha que estar aqui, ó. Nós falhamos divulgando só a página 1 desse documento aqui, porque a página 2 explica para a gente muito bem isso, né? E não para prejudicá-los. Devemos colocar as necessidades dos alunos em primeiro lugar e apoiar os professores. As conexões online não substituem a interação humana e nós, na educação, jamais dissemos o contrário disso. A gente sabe que conexão online não substitui... Maravilha. Mas a gente estar na conexão presencial não significa que a gente precisa abolir determinados recursos que podem nos ajudar na sala de aula. E isso está sendo feito, na minha interpretação, na minha leitura, e isso está sendo feito porque a gente leu mal o que está sendo. A gente foi, sabe, telefone sem fio? Vocês viram o meme daquela professora que foi brincar de telefone sem fio com os alunos dela, que era a Semana da Criança, de brincadeira? Ai, qual brincadeira predileta? Ela foi contar para eles, telefone sem fio, e os alunos viraram... Professora, mas todo telefone é sem fio. Ela virou um meme na internet, está super engraçado isso, assim. Mas, enfim, não tem como falar essa expressão e não lembrar disso. Ontem mesmo eu já falei dela. Então, é que a gente não foi ler, né, de verdade. A gente foi ler de verdade o raio do documento. Então, é isso que o documento está dizendo. Não é tirem da sala de aula, é tirem sem intencionalidade pedagógica. Né?
Ok, não tenho a menor pretensão de que vocês consigam ler isso daqui, tá? Mas nenhuma mesmo. Tem uma, acredita em mim apenas, que tem um risquinho vermelho aqui. Esse risquinho vermelho significa jovens, não crianças, jovens, que na série histórica, que começa em 2015 e termina em 2021, na série histórica, gastaram, na visão deles, né, foi uma autoavaliação na visão deles, gastaram mais tempo com atividades na sala de aula do que, no celular, com atividades que não eram exatamente atividades que trariam algo para eles na avaliação deles, do que passaram tempo com amigos, passaram tempo com a família, do que fizeram as tarefas. E aumentou, mas aumentou pouco. Tá vendo? Aumentou, é claro. De 2020 para 2021, de 2019, perdão. Aumentou, mas aumentou pouquinho, né? E o que eu pretendo fazer, né, trazer para vocês aqui, não foi a pandemia a grande responsável por isso. Né, assim, eles só estão usando, né, o celular, os jovens não saem do celular. Não, eles já não saíam antes. É que na pandemia parece que a gente pode culpar a escola porque a escola sobreviveu por celular por mais de ano. Mas não pode. Né? Então, é só por isso que está aqui. Isso daqui, esse gráfico, foi retirado. Eu escrevi aqui, eu deixei ele em algum lugar que eu não estou vendo. Mas, enfim. Onde está escrito isso? Que olhar você tem. Eu estou com a minha lente não é tão boa assim. Centro Regional do que é o nome? De estudo. Eu tirei de uma pesquisa, na verdade, e aí eu fui direto para esse site e a gente consegue, eu quero lembrar o nome do site, mas é bem legal, assim, mas eu acho um jeito de... Porque, inclusive, a letra também mudou, não sei o que aconteceu. Mas é porque a gente consegue escolher vários gráficos, né? O que eu quero avaliar? Eu quero avaliar o que eu quero enxergar, né? O que eu quero ter de gráfico aqui. A gente consegue fazer vários, uma plataforma bem, bem legal, assim. Bom, com tudo isso, né? O que eu queria, né, dizer para vocês agora, né? Qual foi a minha intenção com essa fala, que eu espero não ter sido atropelada, né? Mas inicialmente a gente teria, né, pouco tempo, claro que a gente está conversando, mas eu começo a me encaminhar aqui para o que eu queria trazer e, na verdade, perguntar se vocês têm essa percepção mesmo, né? Penso que a escola, o papel da escola como um todo, da educação, né? O que é educar, o que é escola, é abrir para o mundo. Né? Parece-me que essa que não faz sentido uma escola que tranca. Né? A função da escola é sair para o mundo. A gente chora quando eles terminam o ensino médio, né? Cresceu tanto, assim, mas é para isso, né? Desde que entra na escola, a gente sabe que é para isso. Então, penso que a função da escola deve se abrir, colocar, né? Se abrir para o mundo. E, para trazer um pouco de relação aqui com a proposta, né, desse painel, falar da integralidade do ser também... Porque tem aquela vírgula aí, que horror. Não existe vírgula em sujeito predicado, viu, gente? Deve ter sido no Ctrl+C, Ctrl+V, não sei o que aconteceu ali. Falar da integralidade do ser também, e talvez, sobretudo, falar de preparar esse ser, no caso, o nosso aluno, o nosso jovem aluno, né, para os desafios do mundo e de fora da escola. Isso me parece que não importa o assunto. Né? Vamos falar de educação sexual, deve ser disso daqui. Vamos falar sobre educação para as relações étnico-raciais. Tem que considerar isso daqui. Vamos falar da preparação para o mundo do trabalho. Não necessariamente mercado de trabalho, mundo do trabalho. Né? Precisa ser dentro desses parâmetros. Para mim, a tecnologia também. Inclusive, especificamente, agora trago especificamente o uso do celular, que é algo que está no mundo do lado de fora. A escola pode dizer, não pode mais trazer celular para a escola. E o que vai acontecer com ele quando ele abrir a porta da escola? Ele vai lembrar, ele vai deixar guardado, ele vai... Não, está na vida dele, né? Dele do estudante. Então, para mim, a solução não é banir. E esse, para mim, gente, acho que eu consegui mostrar para vocês, não é para as vozes que vivem na minha cabeça, né? Assim, é por uma leitura relativamente sólida, né? Assim, que eu fiz, que eu trouxe para conversar com vocês. A solução não é banir. Né? Não adianta a gente... vamos tirar o celular. Primeiro porque a Unesco não falou isso. Né? Ela falou da intencionalidade pedagógica, não com essas palavras, que essa palavra é bonita só daqui do Brasil, né? Essa expressão. Então, a solução não é banir, mas é ensinar.
Ensinar educação sexual, ensinar respeito às relações étnico-raciais, ensinar como usar a tecnologia em vez de ser usado pela tecnologia, né? Todas as questões que estão na sociedade e se tornam um problema para a gente, para o convívio, para aquele estudante, a gente precisa ensinar. E a função da escola é, sim, preparar para isso, né? Preparar crianças e jovens, preparar as famílias, preparar a comunidade escolar, preparar os professores. E duas sugestões muito bestas, né? Um jeito muito besta de preparar. Besta, não sei se aqui no Rio Grande do Sul é assim também, mas em São Paulo é assim, muito besta, muito simples, uma coisa fácil. Você não vai gastar 3 ATPs para fazer isso. Sabe? Ó, uma coisa muito fácil é, vamos fazer curadoria de aplicativos e de programas? Curadoria mesmo, assim. O que este... Porque, de novo, eu não vi, eu procurei de verdade, assim, eu procurei até em plataforma de medicina, aquele PubliMed, o pessoal fala, então, até em plataforma, procurei, digitei Kahoot, Scratch, Duolingo, esse aqui é novo que a gente acabou de criar lá na LPM na classe, então nem procurei ainda. Mas eu procurei aplicativos e programas que a gente usou muito na sala de aula, né, que de alguma maneira ajudaram a gente, e perguntei, tá, tem alguma pesquisa que diz que ele é prejudicial? Eu não vi nenhuma. Se vocês um dia encontrarem, façam-me saber disso. Né? Então, a primeira coisa é curadoria. Né? Podia ter o passo 0 ainda, que é, se vai dar o celular para a mão da criança, presta atenção, da criança, do adolescente, presta atenção no que tem ali. Respeito, é uma coisa básica, né? Se determinada rede social diz 18 anos, que tal respeitar 18 anos? Deve ter alguma razão para isso. Né? Se diz 13 anos, vamos pensar em levar a sério isso? Que tal? Né? Então, mas isso poderia ser o passo 0. O passo 1 é esse mesmo, assim, fazer uma curadoria. E curadoria, gente, é o que a gente faz em escola o tempo absolutamente inteiro, o tempo todo, né? Quem tem aluno faz curadoria. A gente faz curadoria desde que esse nome nem existia, que hoje é um nome chique, fino, né? Só tinha curadoria de museu quando... hoje a gente faz curadoria, né? E o segundo ponto, que a Jane também falou e a Marta também falou, e faz muito sentido a gente falar isso num encontro neste lugar, né, no SESI, que é sabidamente uma das instituições que mais investe em tecnologia na escola. Vocês já olharam lá os editais do SESI aberto? Cada coisa que eu achava que nem era possível. Tem um edital de inteligência artificial para criar plano de aula com determinado parâmetro. Tipo, o SESI vai criar um parâmetro, assim, é muito legal. Então, assim, faz muito sentido a gente estar no SESI falando sobre isso. E essa é a última coisa, né, que eu acho que é bem legal e que eu não sei se vocês sabem ou não. No ano passado, a MEC, CNE, enfim, todo mundo lançou uma coisa chamada, um documento chamado, que era um anexo à BNCC, que tem este nome mesmo aqui, complemento à BNCC, não é suplemento, não é anexo, é complemento, porque sem ele, a BNCC está incompleta. Então, ele completa os direitos essenciais de aprendizagem de cada estudante e de cada professor, porque a base é para estudante e professores. É um componente curricular, chamado componente ligado à tecnologia. Computação complementa a BNCC. E tem como a gente deve educar as crianças. Como é o nome do moço? Christian, várias consoantes no sobrenome. É daqui de Porto Alegre. Christian eu consigo, porque é o mesmo sobrenome do mesmo nome do meu sobrinho. Enfim, é Christian, mas é um rapaz daqui da URGS, e eu só não sei o nome dele, porque são muitas consoantes mesmo para mim, que sou paulista. Só tem italiano lá em São Paulo. Ele é um dos grandes responsáveis, assim, uma das grandes vozes na criação desse componente curricular. Muitas pessoas, mas ele é uma, acho que faz sentido falar dele aqui. Então a gente tem aqui, né, esse componente curricular em tecnologia. E eu vou ler, e a última coisinha, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, aborda a inclusão digital e a necessidade de manter os alunos atualizados sobre avanços tecnológicos. A homologação da computação como um componente foi feita em 2022, tendo agora diretrizes para o seu ensino na educação básica. Educação infantil, tem aqui parâmetros de educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, professores. Está tudo nesse documento. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Precisa seguir? Vale a pena pelo menos pensar. Você pode discordar, você pode escrever para os autores, você pode alterar uma outra coisa, mas a questão é,
não dá para simplesmente banir, né, a tecnologia da sala de aula. Você achou, Janice? Brackman. Christian Brackman. Não sei se vocês conhecem esta pessoa. E, bom, enfim, a minha biografia é bastante desinteressante, mas se vocês acharem que há alguma coisa que eu possa responder, esse é o meu único e-mail. Eu tenho um e-mail, um cartão de crédito, uma senha, um esposo, então não é porque é muito difícil manter duas coisas. Esse é o meu único e-mail, vai chegar a mim. E se vocês quiserem que um adulto responda, fale conosco, que é um e-mail bem mais fácil, @lpm, na classe, tudo junto, .com.br, né, que é o meu trabalho aqui no Rio Grande do Sul. E NPC não tem a ver, eu não sou gamer, nada assim, é só a letra dos meus outros nomes. Não sou gamer, nada dessas coisas. Então é isso, eu agradeço imensamente pela tradução, pela interpretação em Libras, pela presença de vocês, pelo convite do SESI. E vou imitar um pouco o Thiago. Ontem eu nem entendi por que me chamaram. No caso, você deveria ter entendido, Thiago. Você é um dos maiores psicometristas do mundo, né? Mas, enfim, eu realmente fiquei muito, muito honrada e comovida. Agradeço demais pela presença de vocês aqui. E agora, uma estrela vai... Né? O próximo é uma estrela aqui. Kátia, nós temos algumas perguntinhas. Obrigada. Algumas perguntinhas para você. Olha só. Então, vamos lá. Obrigada. O que trabalhar na formação de professores para amenizar as questões apresentadas? Uso incorreto da tecnologia. Essa é a primeira. Sim. Eu diria, com base na minha experiência de formação docente, que lembrá-lo que a função dele não é... Muita gente erroneamente compara o professor a um youtuber, por exemplo. O professor não é um youtuber e não deve ser. A nossa função não é alegrar, não é deixar ele feliz, não é manter a excitação. A nossa função é ensinar. Então, a gente não pode nunca se esquecer da intencionalidade pedagógica. Então, acho que é isso. Eu ouço muito essa pergunta por aí, né? E é um pouco assim, eu não sei como trabalhar, os alunos não gostam. Os alunos não gostam, né? Eles comeriam só chocolate, mas a gente sabe que não pode, né? Então, vamos educar, então. Então, se eu pudesse resumir, seria isso. Intencionalidade pedagógica. A gente não pode deixar o professor esquecer do que move a gente. Intencionalidade pedagógica. E se aquela tecnologia é mais difícil... Eu concordo com a Marta. Eles vão trazer coisas que eles sabem mexer e a gente não, mas a gente sabe fazer perguntas. Então a gente fala, e se fosse por aqui, e se fosse por ali? A gente pode aprender com eles. Você acha que eu respondi a pergunta? Sim. Dado que não preparamos alunos e suas famílias para o uso do celular, como poderíamos conduzir hoje essas situações? Como trabalhar a intencionalidade pedagógica? Acho que aí aprofunda um pouquinho mais. Bom, já que a gente não faz isso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Eu não sei que tipo de problema criaria na escola, mas nem de longe seria o primeiro problema que a escola teria esse ano, inclusive. Né? Assim, a escola enquanto instituição. Então, acho que é isso. Bom, a partir de hoje, a gente vai formar famílias. Então, a gente pode fazer... geralmente as escolas têm um canal de comunicação, né, com as famílias. Então a gente pode mandar instrução pela comunicação, a gente pode propor palestra, a gente pode, se a escola tiver uma rede social, um canal no YouTube, fazer vídeos instruindo, a gente pode criar uma feira em que os estudantes sejam protagonistas e eles vão ensinar os pais, porque aí o pai, a mãe, as famílias, né, os avós vão. Hoje até minha mãe foi à escola do Cristo, tá falando de buraco negro lá na escola dele agora. Até minha mãe foi lá para ouvir falar. Então, a gente cria uma temática que vai fazer sentido. Eu não sei se é muito simplista essa solução que eu dou, mas se a questão é, a gente não faz isso, como a gente pode ajudar, então? Bom, fazendo isso, seria o meu primeiro pensamento. Tá? Acho que a gente chegou o momento que a gente precisa, sim, também nisso, começar a formar família e comunidade e professores, claro. E nós, professores, precisamos parar de ter vergonha de falar, eu não sei o que é isso, não. Né? Faz 20 anos que a gente está mascarando que a gente sabe mexer em Excel, a gente não sabe. Está na hora de falar, a gente não sabe mexer em planilha, não. Como que é? Né? Ou sei lá no que for. Então é isso. Muito obrigada, Kátia, pela presença. E aqui tem uma lembrancinha do César. Muito obrigada.